Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, porém muito realista. Às vezes com aquelas tamancadas que vocês só encontram por aqui, mas como eu friso sempre, no amor, no love, é para fazer vocês crescerem. Gente, crescimento, deixa eu fazer aqui um chá de revelação, crescimento dói. Crescimento envolve perdas, envolve escolhas, envolve dificuldade. É meio complicado a gente crescer quando a vida tá um morango. Inclusive eu fiz um vídeo no TikTok tem um tempinho já, falando que eu acredito que a gente não seria a pessoa tão corajosa que a gente é se a vida fosse um morango. E logo veio uma menina assim, ai, mas precisa ser tão difícil? Ao que eu respondi, nunca me exigiram coragem quando a vida estava sendo um resort all inclusive. Eu só precisei ter coragem quando o bicho estava pegando. Então sim, este momento de crescimento, e eu acredito que o pod aqui tem muito isso, que vai envolver alguns remédios amargos, algumas questões assim que... um dedinho na ferida, que às vezes é sempre, assim, é salutar. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, inclusive quem ainda não me segue, vai lá. Tem conteúdo lindo, maravilhoso, nos dois lugares, nas duas plataformas. E também estamos lá no YouTube, no Descobrir Depois de Adulta Podcast, onde nos comentários você pode, inclusive, deixar sugestões de temas para os próximos episódios. Hoje, nesse sextou maravilhoso, sextou olímpico, para quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma fanática por Olimpíadas, eu amo, gente, eu amo. Eu passo o dia inteiro assim, ó, trabalhando na frente da tela, com várias telas ligadas, eu amo o esporte. E é engraçado eu falar isso, né, vindo de uma sedentária até os 30, 31 anos, de como a minha visão sobre os esportes mudou, o quanto eu me emociono ao ver o que algumas pessoas fazem, porque ali é um momento, né, de uma preparação de 4 anos, de uma vida inteira, né? Tem gente que tá uma vida inteira, mas você vê ali a pessoa colhendo muito plantio. E eu acho, assim, uma reflexão muito boa sobre o quanto algumas pessoas, elas precisam estar realmente dispostas para colher, porque demora. A gente, nesse mundo onde tudo é muito rápido, onde gurus da internet falam que basta você criar 2, 3 reels e você explode no Instagram, a gente acaba levando isso pra vida e achando que tudo é assim, num passo de mágica, que tem um pó de pirilim-pim-pim e o negócio vai acontecer. Então, pra mim, é muito bonito. Inclusive, acho que já temos tema pra segunda-feira, hein? Gostei, vamos falar sobre isso. Mas não hoje, porque hoje eu tava pensando num tema que acaba surgindo com mais frequência do que eu imaginava nas minhas consultorias. Inclusive, para quem está precisando de uma visão de fora, para quem está precisando de uma opinião de alguém que não tenha sentimento, que tenha um pouco de bagagem, que possa te ajudar em questões, né, que você tá ali, assim, preciso de um aconselhamento, preciso de alguém que tenha experiência, que possa me conduzir a resolver esse impasse, esse problema. Deixarei aqui abaixo o link para você conversar com a Rafa, minha assistente, saber mais sobre a consultoria, ter esse momento tete a tete, só nós ali, você trazendo, a gente tentando resolver junto. Então vou deixar aqui abaixo, afinal de contas esse episódio aqui é um oferecimento, sim, meu, linda, maravilhosa, das minhas consultorias. E um dos temas que vem muito na minha consultoria é exatamente a coisa do... eu acho que eu perdi o timing. Eu acho que eu não tô no tempo certo. Eu acho que... parece que as coisas que eu planejei a minha vida inteira, elas não estão acontecendo no prazo, no tempo que eu achei que elas deveriam acontecer. E no começo eu achava que era pressa. No começo eu achei que era, sei lá, somente um plano que a gente fazia enquanto criança. E aí eu tava consumindo alguns conteúdos e eu cheguei num termo e fui estudar mais a fundo sobre esse termo, que eu acho que explica bem essa nossa sensação
De ver isso na geração, eu acredito que aconteceu em todas as gerações, mas eu posso falar pela minha geração, então a galerinha aqui dos 30 e poucos anos, quase 40, dessa sensação de ter bolado alguns planos em algumas datas com alguns padrões e tá se perdendo agora porque não tá acontecendo. E aí eu achei o nome para esse termo que chama crononormatividade. A crononormatividade, ela é basicamente um conceito de assim: existe um tempo específico para eu realizar, para eu fazer algumas coisas na minha vida. Vocês vão entender bem. Então, até os meus 18, 19, eu tenho que ter entrado em uma faculdade. Aos 23, 24, preciso estar saindo dessa faculdade já muito bem empregado. Haja vista que ali perto dos 30 já tenho que estar me encaminhando ali para um matrimônio. Não muito depois dos 35, já parindo ali minhas primeiras crias. Aposentar a X idade, ter conquistado pelo menos uma casa, um veículo até X anos. Então é algo que são regras pré-fixadas e pré-estabelecidas que, ao meu ver, antigamente, eu trazia muito essa fala que a gente se colocava. Mas hoje, analisando friamente a nossa geração anterior, dos nossos pais, não dá para negar que a gente vem carregando muitas crenças, muitos desejos, muitos planos que até os nossos pais colocaram na gente. E é engraçado porque algumas pessoas, por exemplo, chegaram na consultoria comigo esses dias, foi muito legal, chegou uma pessoa assim, eu sou concursada, mas eu odeio estar fazendo o que eu tô fazendo porque eu nunca quis fazer concurso. E eu, na hora, mas se ela nunca quis fazer concurso, fez concurso, bingo, os pais. Porque a gente tá falando de uma geração anterior dos nossos pais, onde ou eu me formava médico, engenheiro, advogado, ou eu entrava num concurso, ou era um subemprego. Então, tem que fazer faculdade, ou tem que entrar no concurso, ou tem que fazer faculdade e entrar num concurso. Então, são algumas regrinhas que eles pré-estabeleceram e a gente veio carregando isso. E aí, quando a gente olha para a geração dos nossos pais, por exemplo, a minha mãe, ela me teve com 24, aos 21 ela já estava casada. Gente, com 21 eu tava bebendo caipirinha dentro da betoneira na Civiljada, que era a cervejada da engenharia civil. Jamais na minha vida que eu imaginava que eu ia estar namorando, nem sonhando e pensando em casar. Mas, sempre dentro de mim, eu acabei carregando esses padrões do tipo, com 21 nem tanto, mas cara, antes dos 30, preciso estar bem financeiramente, preciso já estar meio engatilhada, pelo menos noiva. Pra quem quer ter filho, é porque eu nunca quis ter, mas pra quem quer ter filho, já era pra estar meio que se encaminhando ali, pra ter um filho e tudo mais. E é o que chegam muito na minha consultoria, pessoas pra cima de 35 anos, um tanto quanto desesperadas, do tipo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu ainda não me casei, ou eu ainda não sei se eu quero ter filhos, mas eu já tenho 35, 36 anos. E essa pressão, além da própria pressão que a gente acaba se colocando, porque eu trago um pouco da herança dos meus pais, eu trago um pouco da esperança que os meus pais têm, eu trago um pouco do que era normal na geração dos meus pais, mas é um conceito que eu vejo que acaba gerando uma certa rivalidade entre as pessoas, principalmente entre as mulheres. Eu vejo que existe um peso e até um pouco de rivalidade criada
quando nessa normatividade, essa crononormatividade do se formar, trabalhar, casar, ter filho, aposentar, conquistar, eu vejo a minha amiga seguindo essa crononormatividade que até então eu achava que era o que ia acontecer comigo também, me comparo, tenho raiva, critico, odeio aquela situação e me culpo de não estar naquele padrãozinho encaixadinho. Porque é sim muito complicado pra gente. É muito complicado eu assumir e ver aquilo e achar que a minha vida ela tá toda errada porque eu não segui esse padrão. Mas o meu maior questionamento, e aí é o que eu quero fazer vocês refletirem, é nessa ânsia das coisas que vocês planejaram para vocês, se realmente esse planejamento ele é seu, assim, você colocou na sua cabeça, você estabeleceu, estipulou as datas, ou se ele não vem carregado do que os teus pais talvez esperem ou tenham falado durante toda a sua infância e adolescência, você tomou aquilo como verdade, ou se são só padrões que você viu na geração anterior acontecendo, dos seus pais, dos seus tios, enfim, e acha que este é também o rumo e o padrão que você tem que tomar. E aí é interessante fazer vocês pensarem nisso, porque o mundo dos nossos pais não é o nosso mundo. Essa mesma menina, a do concurso, quando a gente estava conversando cara, era nítido assim que ela estava completamente infeliz. Ela tava, já tem acho que uns 10, 11 anos que ela tá trabalhando nesse concurso e ela tem uma pegada mais empreendedora, mas os pais não têm. Os pais são concursados. E ela, assim, quando ela vai tentar romper esse padrão de, cara, eu acho que pra mim o melhor hoje é realmente deixar esse concurso, empreender em algo meu, porque eu tenho essa veia empreendedora e tal. Eu vejo que ali não é só a decisão ali por si só, mas é realmente romper com uma expectativa do outro pra mim. Só que a expectativa do outro pra mim, e nessa questão específica, por exemplo, é um padrão dos pais, o mundo e a visão de mundo dos pais é muito diferente do filho. Por quê? Lembra que eu falei, olha, na época dos meus pais, ou você era médico, engenheiro, advogado, que era só essas profissões que prestava, ou você entrava no concurso, ou você depois ou ia para um subemprego, ou às vezes empreendia, era uma coisa sempre assim, nossa, empreender é muito arriscado, empreender é muito difícil, é uma coisa, né? Então, quando eu olho para esse mundo dos meus pais, eu até entendo eles pensarem que essas são as saídas que eu tenho. Mas aí, por exemplo, na minha geração, eu vou falar aqui da geração dos millennials ali, nascidos 80, 90, nós somos a geração que surge junto, a gente nasce junto com a internet, correto? Surgindo junto com a internet, eu tenho um marco na minha vida. Eu tenho a Andrea antes da internet e o Andrea, por exemplo, depois da internet. Eu tô dando só um exemplo, internet. Então eu tenho o Andrea antes e eu tenho o Andrea depois da internet. Vocês aqui acham que a Andrea antes da internet tem as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades que uma Andrea numa geração de internet e de redes sociais? Que nunca, em nenhuma das melhores hipóteses dos meus pais, isso aconteceria? Porque na época dos meus pais, a gente falava de globalização. Mas globalização era um trem tão distante, era algo tipo assim, globalização, catar um avião e atravessar um continente. Globalização, fazer um DDI, que era uma ligação de longa distância, que custava um rim.
Cada minuto que você ligava, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, custava assim, gente, sério, tinha que vender um órgão para você conseguir pagar essa ligação. Então, o conceito Master Blaster de globalização para os meus pais era isso. Hoje, eu atendo na consultoria um gigantesco número de pessoas na Austrália, na Alemanha, no Japão, Holanda, Nova Zelândia, meu Deus, assim, países diversos que eu atendo aqui, ó, com um cliquezinho. Pessoas me ouvem aqui do podcast de inúmeros lugares do globo. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do globo. Fora as redes sociais. Eu estou falando só do atendimento aqui, tete a tete, fora as redes sociais. O alcance que eu tenho e o número de pessoas que me escutam e que ouvem a minha voz, que ouvem o que eu quero falar. Aí eu volto a pergunta para vocês. Vocês realmente acham que o mundo de oportunidades aqui, antes de internet, é o mesmo que a gente tem agora? Não, não é. Só que a geração anterior talvez tenha uma leve dimensão do que são essas oportunidades. Mas só nós, ainda trabalhando, em idade útil, vivenciando essas mudanças que estão cada vez mais rápidas. Porque eu lembro que o surgimento do Orkut foi, nossa, aquela rede social foi um boom. Levou alguns bons anos até vir o Facebook e ali indo desbancando o Orkut. Mas assim, do Facebook pro resto, pro Instagram, pro TikTok, foi tipo assim, uma cavalgada, foi muito rápido. E vai tender a ser mais rápido. E as oportunidades são outras. Na pandemia, muitas pessoas tiveram seus negócios salvos ou criaram alguns negócios multimilionários dentro da sua casa através da internet. Gente, no mundo dos nossos pais isso é uma coisa tipo assim, absurda. Para quem numa geração o sonho maior da vida era um concurso no Banco do Brasil para fazer a mesma coisa durante, sei lá, 30, 40 anos. E este era a meta de vida e a grande maior oportunidade da vida da pessoa. Então, quando eu trago isso aqui, é para tentar quebrar padrão mesmo. E cada geração, cada linhagem, né, cada salto que a gente dá dos avós para os pais, para os filhos, para os netos, cada geração precisa e tem um trabalho de reparação, de quebrar esses padrões, que você mesmo acaba se escravizando. E a nossa geração veio, os millennials vieram muito impregnados, eu já falei isso em diversos episódios aqui. A gente veio muito impregnado do precisamos ter sucesso antes dos 30. Precisamos ter nossas carreiras, ser girl boss, conquistar o mundo antes dos 30. Preciso ter sucesso em todas as áreas antes dos 30. Preciso ter o filho, eu preciso ter a família margarina, eu preciso ter o carro, eu preciso ter a casa. Ou seja, e aí qualquer pessoa que foge disso tá totalmente errada, crucificada. E aí ninguém quer ser crucificado, vamos falar num português bem claro. Ninguém quer ficar sendo alvo ali de porrada e aí começa a entrar em parafuso. E aí é um dos grandes volumes que eu tenho dentro da consultoria, pessoas que estão entrando em parafuso. Por quê? Escolheram profissões com base no quesito dos pais, não se identificam com isso mais e querem mudar. Mas para os pais é nascer e morrer dentro de uma empresa. Pessoas que não querem ter filhos, mas o fulano cobra, a família cobra, não sei o quê. Pessoas que querem mudar de país, mas tem que ficar aqui perto. Pessoas que optaram, não, eu vou andar de Uber, eu não quero comprar um carro, eu vou pegar o dinheiro e vou investir. Não, porque você tem que ter um carro, porque você tem que ter uma casa. E eu caí muito nessa, tá? Muito. Eu tentei fazer tudo muito dentro do padrão de idade, até os 30. E ter escolhido, por exemplo, fugir da normalidade do se formar, casar e ter filhos. E esse foi um padrão que eu acabei quebrando na minha geração, que é de não ter filhos. Eu escolhi não ter filhos.
Desde assim que eu me entendo por gente, eu nunca, gente, sério, nunca passou pela minha cabeça, apesar de ter ouvido aí até os meus 30 anos que, nossa, hora do horário biológico, a hora que você quiser, meu horário biológico nunca tocou, não tá perto de tocar. Como diz a minha ginecologista, nem vou conversar com você sobre congelamento de óvulos, assim que não vou nem perder tempo aqui com essa conversa, porque realmente pra mim não faz sentido. O que não quer dizer que tenha sido sem dor, suor e lágrimas pra ter que me justificar e explicar pra todo mundo, todo momento, dando pitaco sobre a minha decisão de não ter filhos. Então eu sei que tem pessoas que estão receosas e estão com medo de quebrar alguns padrões, de deixar alguns empregos, de assumir alguns desejos, de optar por modelos de família completamente diferentes, porque vem carregando essa crononormatividade. Nessa data tem que ser desse jeito, ter este acontecimento, quando não existe um padrão. Chá de revelação, outro chá de revelação aqui. Não existe um padrão. Todo mundo dizia, na minha época, quando eu era nova, que tinha que haver um casamento com uma festa gigantesca e receber pessoas e... Não tive. Nunca tive vontade de ter. Nunca, sempre achei, Andréia, que eu não estava disposta e a fim de gastar um dinheiro para uma festa para as outras pessoas. Sempre tive na minha cabeça, eu vou testar, entre aspas, o casamento. Eu vou morar junto antes. Eu tinha esse conceito com, sei lá, quando eu era adolescente. Nossa, eu tinha medo de falar isso pros meus pais, porque as pessoas que estavam tentando vencer os padrões e falar isso pros pais estavam sendo linchadas em praça pública. Onde já se viu? Se morar junto, nunca vai casar. Aí que não casa mesmo. O que a fulana e ciclana vai pensar? Que a filha foi morar junta sem casamento. E aí, quando a gente fala isso hoje pra geração Z, que vem logo em seguida da gente, é a coisa mais normal do mundo. Então, eu quero te fazer aqui, eu quero te apresentar que não existe padrão. Se você está se prendendo a algo, se você está se limitando a algo, se você está com medo de tomar decisões sobre a sua própria vida, porque isso foge de um padrão, muito entre aspas, padrão, que tua geração anterior criou e você acabou criando ao longo dos anos e dos tempos, ele não existe. É como se eu normalizasse, eu colocasse dentro de uma fórmula o que é a felicidade. Olha que sandice. É eu colocar uma pessoa feliz está diretamente proporcional à idade que tem que casar até X idade, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que estar num emprego, tipo, mega estável, tá muitos anos dentro de uma empresa, loucura. Falar isso em voz alta, como esses dias eu atendi uma menina que também tava nessa, enfim, e ela falou pra mim, ela falou, meu Deus, eu falando em voz alta pra você soa tão ridículo, e eu acreditando nisso. E eu acho que é realmente o que a gente acaba fazendo, acreditando nesses padrões como sendo, agora eu vou ser feliz. E qualquer coisa fora disso é infelicidade, mas não é. Não é. Eu busquei, durante muito tempo, entrar dentro de alguns. Que antes dos 30 eu tinha que ter a minha casa própria. Eu comprei minha casa própria. No desespero. Não fiz a melhor escolha. Comprei num momento de extrema vulnerabilidade, que foi quando eu tava saindo de um relacionamento e eu tava na casa dessa pessoa e eu precisava ir para outro lugar, mas eu não queria mais alugar e pensei, bom, tenho um dinheiro aqui para dar entrada, vou pegar qualquer coisa, mas eu tava desesperada porque eu tinha que sair dali. Então assim, fiz péssimas escolhas, mas com aquela coisa de tenho que comprar, eu tenho que ter. E não tenho. Tanto que passaram-se alguns anos, eu vendi essa propriedade, investi o meu dinheiro e hoje, por exemplo, eu moro de aluguel. Ah, André, quer dizer que é o melhor? Não, eu fui descobrindo ao longo do caminho. Porque eu tinha assim, a hora que eu tiver a minha casa, check.
Um dos checklists da minha vida estavam prontos. Mas não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu descobri que eu posso criar os meus próprios padrões. Que às vezes não vai ter nada a ver com os outros. Ah, mas fulano fala. Gente falando vai ter sempre. Sempre. Quando eu fui vender meu apartamento, você é louca, porque você paga uma parcela baixíssima, porque é uma mega oportunidade, porque é loucura viver de aluguel. Show. Top. Siga essa dica aí na sua vida. Faça do jeito que você quiser. In your life. Na minha que eu vou decidir. Quem vai cuidar de você no futuro, onde já se viu, não ter filhos e tal? Top. Tenha. Muito bom. Aplique na sua própria vida. Ah, você é louca, onde já se viu deixar 10 anos de engenharia civil. Nossa, uma profissão, ganhando muito bem. Top. Faça e aplique na sua vida. É isso que vocês têm que dizer para as pessoas que não ajudam vocês com nada e só acabam atrapalhando. Eu lembro uma pessoa que ela me irritava tanto que toda vez que eu encontrava, mas você tem certeza que não quer filho? Mas você tem certeza que você não quer ter filho? Mas você... Gata, tenha você! Tenha! Se para você é tão importante ter, maternar, fazer... Tenha! Se ocupe de ter. Se ocupe de primeiro encontrar a pessoa e ter esse filho, minha santa. Mas como que vai ficar dando pitaco no meu útero? Nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no que só eu sei que é bom para mim. Ah, André, mas e se você se arrepender no futuro? É a vida, gente. Aí é que tá. O problema é que todo mundo quer ter todas as escolhas da vida 100% acertadas. Ai, eu vou, que nem teve uma aqui que ia fazer transição de carreira e ela já começou a fazer a faculdade. E aí ela falou assim, ai, mas sabe qual é meu medo? Eu tá nessa profissão, largar por essa e não gostar dessa também. Eu falei, aí você vai largar dessa também e fazer outra, até encontrar a que faça sentido para vocês. Gente, parem com essa ideia totalmente irrealista de que vocês vão acertar em 100% das decisões, porque vocês não vão. Isso se chama vida. É muita loucura querer ter esse nível de controle de... Ai, mas e se no futuro você se arrepender de não ter tido... Arrependi. E aí? Ai, se você se arrepender de deixar a engenharia... Acontece. Passo em falso. Já tomei decisões cagadíssimas na minha vida. Erradíssimas. Já me arrependi de várias. Mas eu, assim... Faz parte de quem eu sou, faz parte de quem eu me tornei, faz parte da Andréia que tá hoje aqui falando pra vocês. Faz parte do que eu decidi fazer sobre a minha vida e que só cabe a mim. Vocês entenderam? Então não existe um tempo pré-determinado para o sucesso ou para a realização de alguns eventos canônicos na sua vida. Tirem isso da cabeça de vocês. Tirem, não existe esse padrão. Isso é querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que todo mundo vai funcionar naquele padrãozinho, naquele... Não, não vai. Não vai. As pessoas são diferentes. As oportunidades são diferentes. Os acontecimentos da vida são diferentes, as famílias são diferentes, os padrões são completamente diferentes. Parem de se aprisionar em padrões que outras pessoas com outras realidades estão colocando sobre vocês. Um beijo e até a próxima.